Ele é farmacêutico, bioquímico, especialista em gestão de assistência farmacêutica, especialista em assistência farmacêutica na atenção primária, mestre em gestão da qualidade e produtividade e mestre em ciências da saúde. Não sei se ele já chegou. Ah, aí vem ele. Estava sentado lá no fundo. Tudo bom? Como vai? Prazer. Tenha bondade. Bom dia. Quero agradecer o convite de estar aqui. Para mim é muito importante ver e ouvir o que eu acabei de... eu costumo falar que se a população brasileira tiver o mesmo interesse que tem quando tem um reality show, um Big Brother, em participar, em votar, quando tiver uma consulta pública que é de interesse da população, a gente talvez estaria em outro patamar. A mim foi dada a missão de falar do componente especializado da assistência farmacêutica, e eu vou tentar, eu não coloquei a apresentação, eu vou falar para vocês o que é e como você tem acesso aqui no estado de Goiás, mas isso vale para todos os demais estados brasileiros, a forma de acesso. Não a forma que tem em Goiás, que é totalmente online, totalmente digitalizada. Os outros estados ainda precisam preencher a documentação manualmente, levar até o local onde faz a abertura do processo, para que o paciente consiga ter acesso. E quando falou de Manaus, a respeito da dificuldade de fazer a aplicação, com muito prazer, eu falo também que até pouco tempo eu era gestor público, e a gente criou aqui salas de aplicação onde o paciente de medicamentos que são de dispositivos de aplicação, ele já vai retirar o medicamento e naquele local mesmo ele já recebe a aplicação sem ter que transportar numa caixa de isopor com 2 pedras de gelo e levar para casa e armazenar e falta energia. Lá tem a garantia de qualidade e segurança e esse trabalho continua sendo feito aqui no estado de Goiás. Então, aqui em Goiás, a gente tem esse trabalho muito bonito. Aquele primeiro site do Ministério, para eu explicar o que é o componente especializado. Não, o anterior, esse. O componente especializado da assistência farmacêutica, ele é uma forma que o governo encontrou, dentro da política de assistência farmacêutica, de prover acesso da população aos tratamentos com maior complexidade, com maior valor agregado. E esses medicamentos eles são organizados em grupos e por vias de PCDT, que é a forma que o paciente tem acesso. Então, quando a gente pensa, por que eu preciso apresentar tais exames para eu ter acesso a esse medicamento? Porque existem critérios no protocolo onde precisa ser cumprido, obedecendo todos os steps definidos pelo protocolo, é tudo medicina baseada em evidência e a construção do protocolo, para que o paciente consiga ter acesso a esse medicamento. Então, não foi inventado a roda, simplesmente a garantia técnica mesmo de que o paciente vai ter o medicamento, vai ser o medicamento certo para o paciente certo. Então, existem os exames e critérios que precisam ser cumpridos para que o paciente consiga receber esse medicamento. O financiamento desse medicamento, ele acontece de 3 formas, dividido em grupos. O grupo 1, o grupo 1B e o grupo 2. De que forma que é isso? O grupo 1, o Ministério da Saúde, faz a aquisição do medicamento, são medicamentos com maior valor agregado, obviamente, encaminha para os estados em cima daquele planejamento trimestral que foi enviado para o Ministério da Saúde, ele reenvia novamente esses medicamentos para dar continuidade ao tratamento do paciente. Os medicamentos do grupo 1B, o estado faz a aquisição e envia e compra o medicamento para dispensar ao paciente e envia a informação após a dispensação para o Ministério da Saúde, que devolve o recurso financeiro para o estado fazer uma nova aquisição. E os medicamentos do grupo 2, que o estado faz a aquisição, o planejamento e a dispensação, porém também segue a mesma informação para o Ministério de quais foram os pacientes, qual que é o procedimento APAC, que foi liberado para aquele paciente ter acesso ao medicamento. Isso ficou claro, essa forma de financiamento e como que se tem acesso?
Então, a gente tem uma distância grande, às vezes, que tem o parecer favorável da Conitec, demora-se um tempo a publicar o protocolo. Depois que publica o protocolo, demora a sair na tabela SIGTAB o procedimento para a PAC, porque todo medicamento é um procedimento, então precisa desse procedimento para passar essa informação para o Ministério. Ainda que seja uma PAC que o Ministério mandou o medicamento e não haverá o faturamento, essa informação precisa ser enviada também para o Ministério da Saúde. Ficou claro isso, que é o componente especializado? Então, tudo que tem no componente especializado segue uma linha de integralidade do cuidado. O paciente tem o diagnóstico e define o tratamento e ele consegue fazer o tratamento pelo SUS, mas tudo regrado dentro de um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica. Simples assim. Ficando claro de que forma que no estado de Goiás acontece esse acesso. Aí a gente vai para o Google. Eu coloquei... a gente vai fazer via Google para poder ficar bem fácil o entendimento para vocês. Ele digitou CEMAC, que é a Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo. Ele vai clicar na CEMAC, vai abrir o site, e aqui tem todas as informações que o médico e o paciente precisa para poder ter acesso ao medicamento. Você pode descer. Como solicitar a abertura do processo? Então, o paciente não precisa pegar a documentação e ir até a CEMAC Juarez Barbosa para abrir. Aqui tem a documentação necessária para abrir o processo, todas as orientações. Ele faz download desses documentos. Pelo celular da casa dele, na beira do rio, ou pescando no Araguaia, ele pode abrir o processo dele, que ele vai ter o processo avaliado e autorizado. Então, vamos iniciar uma abertura de processo. Clica, por favor, em solicitar a abertura de processo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa durante o tempo que eu estiver falando, fique à vontade, que eu acho bem didático dessa forma que a gente aprende realmente. Pode fazer. Se eu usei, eu fiz processo de parentes, eu usei a medicação, ela não me fez mal, tive alergia. Agora eu vou solicitar no processo que a médica mudou a medicação. Cada medicamento é um procedimento. Lembra que eu falei? Então, se vai mudar o medicamento, eu preciso solicitar um novo medicamento e constar no relatório que teve uma reação adversa, um evento adverso no tratamento anterior ou uma falha no tratamento. Mas isso precisa ser registrado. Agora, eu usei o medicamento, tive uma reação adversa. É importante que você faça a notificação dessa reação adversa para a Anvisa. Certo? Aqui estão as orientações, pode descer. Aí que nós temos a relação de medicamentos e a relação de doenças e agravos. É a mesma coisa, mas de uma forma diferente para ficar mais compreendida. Coloca na relação de medicamentos. Se você vai procurar pelo nome do medicamento, pode descer. Fala uma doença para a gente pesquisar. Psoríase. Vai lá na psoríase, está por ordem alfabética. Tá bom assim, gente? Explicando assim fica fácil de entender. Acho melhor do que colocar as lâminas e a gente... Bota doença de Crohn no D. Um Ctrl F, pesquisar. Aí. Pode, qualquer uma aí, pode clicar. Onde está azul, aí sai o nome da doença, quais são as CIDs específicas para tratar essa doença. Aí veja bem, qualquer CID fora do K0 até o K.8 não é contemplado. Então, um exemplo hipotético, K50.9 não entra aqui. Então, esse processo não vai ser aberto, porque as CIDs específicas elas constam do protocolo clínico. Então, não é o Estado que criou, não é Goiás, não é DF, não é Minas. Existem as CIDs específicas do protocolo e elas precisam ser cumpridas daquela maneira. Aqui tem os medicamentos que são disponibilizados para tratar. Pode ir descendo bem devagar. As orientações de como fazer a prescrição, pode descer. Pode descer. E os exames necessários para poder fazer
a comprovação do diagnóstico que foi feito daquele paciente. Esses documentos, eles são enviados, são armazenados para futuras auditorias. Então, os relatórios precisam ser enviados, sim. Há necessidade, quando é um exame de imagem, de levar a imagem? Não, não há. Precisa-se do laudo, onde comprova o diagnóstico do paciente. Claro isso, como as vestes celestiais? Alguma dúvida? Não? Pode perguntar se ficar com dúvida. Pode descer? Sim, sim, sim. São todos os laudos, porque isso consta do protocolo. Então, precisa ser apresentados. Pode descer. Isso aqui, para cada medicamento existe a necessidade de apresentação de alguns exames diferentes. Por exemplo, quando a gente está falando de um anti-TNF, um adalimumab, a gente tem que colocar em consideração que ele pode ser reativo à tuberculose. Então, precisa apresentar PPD, que é um exame que é feito pelo SUS também. Então, para cada medicamento existe a necessidade de apresentar os laudos. Mudam de estado para estado? Muda, né? Porque no DF eu estou vendo ali mesalazina, eles exigem um EAS também. Muda. Pode ser que de algum estado para estado mude alguma coisa, mas assim, está no protocolo. Algum estado pode cobrar alguma coisa a mais. Tá? E os termos de esclarecimento e responsabilidade, isso aqui é um documento que resguarda o paciente e o médico assistente. Então, é o momento que o médico fala para o paciente, você vai utilizar esse medicamento, pode ser que você tenha uma erupção cutânea no início do tratamento, e essa informação foi passada, o paciente entendeu, ele assinou que foi explicado isso para ele, e o médico assinou que explicou, resguardou o médico, resguardou o paciente. Então, é algo, quando a gente fala de assistência farmacêutica no SUS, ela é técnico-burocrática, essa é a parte da burocracia que resguarda ambas as partes do tratamento, tanto o médico quanto o paciente. Então, o termo de esclarecimento e responsabilidade ele precisa ser preenchido e apresentado também. Aí você pode voltar lá no anterior. Não, no site. Pode fechar. Lá no SEMAC, que você colocou no Google, esse. E aí, depois de feita a solicitação, pode... veja vocês, aqui tem a solicitação para a abertura do processo, solicitar a renovação, que a cada 6 meses, obrigatoriamente, precisa ser renovado esse processo. Então, algumas patologias exigem que tenha um monitoramento, então, alguns exames podem ser solicitados ao longo de 6 meses no recibo do paciente, informando que precisa daqueles exames. Outras não precisa fazer um monitoramento, então depende de cada patologia para fazer essa solicitação e de cada estado a forma que organizou isso. Consultar o andamento do processo. Você abriu um processo, você recebe um número já do processo. Depois você quer consultar de que maneira que está esse processo seu. Pelo computador, celular, em qualquer lugar você faz a consulta. E acompanha a sua solicitação, se já está autorizada, se já, o dia que você poderá ir retirar o medicamento. Todas as informações também pelo site você consegue. Aí evita que o paciente se desloque, né, do interior e venha até aqui para retirar o medicamento, e às vezes o processo dele nem foi avaliado ou autorizado ainda. Se você teve algum evento adverso, a parte de farmacovigilância, você pode entrar e fazer o próprio relato ali, que essa informação já sobe diretamente para o Ministério. Aqui, se você não pode retirar o medicamento, existe o formulário padronizado pelo Ministério que você faz a solicitação para que outra pessoa retire o medicamento para você. Então, por aqui também você consegue. Vamos em solicitar a abertura de processo. Eu tenho tempo ainda? Tá, 6 minutos e 40, obrigado. Pode descer. Pode descer. Clica aqui nesse vermelho, nesse azul, daltônico. Isso aqui é um laudo médico especializado, o famoso LME. Ele precisa ser preenchido corretamente pelo médico assistente, porque todos os campos, a grande maioria dos campos, é a obrigação do médico fazer o preenchimento. Aqui
Precisa constar o CNES, o nome do paciente, da mãe, a terapia que vai utilizar e tem 6 campos para ser preenchido, ou seja, são 6 meses futuros que o paciente vai usar o medicamento. Aqui é a CID específica e a descrição da CID, e uma breve anamnese. Aí, quando eu falo a respeito, eu costumo falar, não adianta eu colocar, o paciente necessita fazer uso. Eu não passei informação nenhuma para quem está avaliando. E a pessoa que está avaliando não está vendo o paciente não é dele, é da Estefânia, né? Então, ela precisa pôr informação um pouco mais robusta. Claro que existe o relatório que vai junto, mas coloca algo mais... precisa fazer uso do medicamento, não é uma informação que está robusta para poder fazer a avaliação de alguém que está avaliando documento escrito. Então, precisa estar melhor justificado. Todo mundo já conhece isso aqui, o LME. Aí você pode voltar no anterior, antes do LME. Aí, pode descer. Então, se está tudo certo, a gente vai solicitar a abertura do processo. Não é tão difícil, ele é interativo com a pessoa que está solicitando. Clica em solicitar. Para todo procedimento é necessário que o paciente tenha um cartão de saúde e, geralmente, as pessoas não têm esse cartão de saúde. Esse sistema ele já é atrelado às informações que estão no DataSUS. Então, criar solicitação, por favor. Pode descer. Aí vai digitar o seu CPF. Pode digitar o meu 795-429-721-72. Dá Enter, por favor. Aí o próprio sistema já vai buscar o número do cartão SUS no DataSUS. Então, essa informação já está aqui. Aí eu vou escolher uma doença fictícia. Bora lá, um acne. Isso. Qual que é a CID específica? Tem essas 3 CIDs. Pode clicar L70.0. Pode descer. Ali eu vou escolher o medicamento. Pode clicar na isotretinoína. Pode clicar no próximo passo. Pode descer. E aqui já estão as minhas informações que eu preciso preencher para completar o meu cadastro e subir a documentação. Se eu der sequência aqui, eu vou abrir um processo, não é a ideia. A ideia é só que vocês entendam como que é a solicitação dos medicamentos do componente especializado aqui em Goiás, que hoje é o único estado brasileiro que faz essa solicitação dessa forma via digital. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ainda estou dentro do meu tempo. Alguma dúvida? Ficou claro? Entenderam tudo ou entenderam nada? Que geralmente quando não pergunta é porque não entendeu nada, né, gente? Oi, bom dia. Eu sou Adilson e eu queria aproveitar o conhecimento do Ronei aqui para tirar uma dúvida relativa ao processo. Só para contextualizar, a gente sabe que o processo de incorporação de um medicamento ou de uma tecnologia é longo e passa por várias etapas, como nós vimos aqui nas aulas anteriores. Depois que passa todas essas etapas de atualização de PCDT e obtenção do código SIGTAP para uma determinada apresentação, como é o caso aqui que nós vimos da mesalazina a 2 gramas, o sachê, do teu ponto de vista, quais são as próximas etapas que irão acontecer até que efetivamente esse medicamento chegue até o paciente? Quero dizer, as secretarias obviamente vão ter que adquirir esse medicamento, né? Vão ter que abrir as licitações para comprar, etc. e tal, mas qual é o papel dos stakeholders, né, das pessoas envolvidas como um todo, como os médicos no preenchimento da LME, enfim, e todo esse processo? Porque a gente sabe que não é tão simples, por mais que o médico muitas vezes faça a LME e o paciente monte o processo e vá até a secretaria para tentar obter esse medicamento, nem sempre o medicamento está disponível porque existe outros trâmites por trás, né? A secretaria precisa entender qual é o tamanho dessa demanda, para ela saber o quanto ela vai comprar, etc. e tal. Então, se você puder dar um overview, se é que você ainda tem tempo, um overview sobre esse tema, eu te agradeço. Em 1 minuto e 24, eu vou falar para você. Aí depende de como foi pactuado para definir se é o Ministério que vai fazer também a aquisição,
Se são os estados que vão Desculpa, fazer... só complementando. Nesse caso, você está no grupo 2. Ah, tá. Se está no grupo 2, quando eu falei para vocês, é o estado que faz o planejamento, a aquisição e o financiamento. Então, o estado precisa, no seu planejamento, fazer uma avaliação que seja usando o dossiê que foi repassado para o Ministério, para a Conitec, para saber qual que é essa população que irá tratar, e geralmente vem separado por estados. Ele faz o planejamento e já pode startar o processo estatório, que demora bastante tempo, de 4 a 6 meses, para poder ficar pronto esse processo. Só que nesse ínterim, ele pode fazer essa documentação que é necessária e que os médicos assistentes saibam que esse medicamento vai estar disponível em algum tempo e cria essa demanda até para que consiga fazer esse planejamento mais adequado. Existem 1.000 pacientes para tratar, desses 1.000 pacientes, quanto que eu vou ter que comprar para manter minimamente 6 meses de estoque para tratar esse paciente? Então, é uma questão de planejamento que precisa fazer bem adequado com aquilo que cada estado tem. Nem todos os estados têm todos os medicamentos que são padronizados, porque no estado do Sul, por exemplo, nos estados, né, do Sul, tem muita silicose. Então, os medicamentos que compra para aquela região não compra para cá. Então, precisa levar em consideração também o perfil epidemiológico aqui da região do estado de Goiás. Então, se é um medicamento para a área respiratória, eu preciso considerar quanto que eu tenho de pacientes daquela CID específica, daquela patologia específica, e qual que é a população que eu possivelmente vou atingir. Então, eu faço o meu planejamento em cima disso. Então, isso leva tempo. E fazer planejamento não é algo que é muito fácil e é muito... como que eu vou falar? Não tem muita adesão, às vezes, do serviço público, assim. Mas aqui a gente sempre trabalhou dessa maneira até então. Mais alguma pergunta? Meu tempo venceu, mas eu posso responder. Muito obrigado, viu, pelo tempo que vocês me ouviram aqui. Obrigado.